operando em nossos corações. Eu sinto por fora do ritmo, trazendo sua vida, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos e almas são curados, os cativos oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos e almas são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está. Pai, eu quero te adorar. Pai, eu quero te adorar. Aleluia. Em espírito, em verdade. Pai, eu quero contemplar. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, o eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono, adore o Senhor, pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Eu quero descomemorar pessoas que estão enfermas. Tem alguém na tua casa doente, enfermo. Se você está com algum problema de enfermidade, se você tem alguém da família com enfermidade na alma, ansiedade, depressão, esta é a hora.
coração no lugar da enfermidade. Senhor, nós oramos, seja por pessoas, irmãos, teus filhos que aqui estão, sejam por aqueles que estão sendo representados agora. Cremos em milagres. Nós somos uma igreja que foi formada debaixo de milagres. Nós temos proferido, dizendo que os milagres correm nesta congregação. E Tu és o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E nós, Pai, pedimos a Tua intervenção, que todo mal seja repreendido, que toda enfermidade em nome de Jesus caia por terra agora. Em nome de Jesus, caia fora toda doença, toda enfermidade, seja no espírito, na alma e no corpo, seja problemas de ansiedade, de depressão, síndrome do pânico, assim nós os repreendemos, caiam fora, em nome de Jesus. Chamamos a bênção em forma de cura, sendo curado deste mal para nunca mais sofrer dele, e nós daremos ações de graças para a glória do Teu nome, como cantamos. O Teu Espírito está aqui, os enfermos e doentes são curados, e porque o Teu Espírito está aqui, assim eu ministro sobre a Tua vida em concordância com você. Deus não é homem para mentir, e a palavra dele diz que ele tem por nome Jeová Rafá, o Deus que nos sara. Se Tu curado em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode tomar assento. Nós estamos trabalhando nas quartas, as quartas denominadas milagre, vitória antes da virada. Foi um tema que Deus colocou no nosso coração, e eu estava em casa orando sobre a mensagem, e o Espírito de Deus colocou muito forte sobre oportunidade de milagres. Os milagres nos são oportunizados. Quem é que nos oportuniza os milagres? Deus, o dono dos milagres. Só em eu e você termos vindo aqui é uma oportunidade. E você não vai sair daqui sem levar o teu milagre. Você pode dizer para o seu irmão, concorde com ele. A Bíblia diz que todos concordarem na terra, será concordado no céu. Domingo a bispa vai lembrar a música. Todo que ligares na terra será ligado no céu. Amém? Ela sempre podia ser uma música que ninguém sabe, todo mundo já está sabendo, né, irmãos? Mas a gente agora vai entrar na palavra, assim. Queria que você abrisse comigo livro de Números. Números. Números 23. O quarto livro do Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Números 23, a partir do verso 13. Vocês acharam, sim? Diz o texto. Então Balaque lhe disse, falando a Balaão: rogo-te que venhas comigo a outro lugar, donde verás o povo, e verás somente a parte mais próxima dele, e não o verás o todo, e amaldiçoa-me dali. Levou consigo ao campo de Zofim, ao cimo de Pisga, e edificou 7 altares, e sobre cada um ofereceu um novilho e um carneiro. Então disse Balaão a Balaque: fica aqui, junto do teu holocausto, e eu irei ali ao encontro do Senhor. Encontrando-se o Senhor com Balaão, diga comigo, encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs-lhe na boca a palavra e disse: torna para Balaque, e assim falarás. Vindo a ele, eis que estava junto do holocausto
e os príncipes dos Moabitas com ele, e perguntou-lhe, pois, Balaque: que falou o Senhor? Então proferiu a palavra e disse: levanta-te, Balaque, e ouve, escuta, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou e não posso revogar. Diga para o seu irmão: a bênção que Deus te deu, ninguém pode mais tirar. Revogar é tua, e ponto final. Né? Vamos continuar lendo. Eis que para abençoar recebi ordem, ele abençoou, não posso revogar. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor seu Deus está com ele, no meio dele se ouvem aclamações ao rei. Deus os tirou do Egito, e as forças deles são como a do boi selvagem, pois contra Jacó não vale encantamento, não somente eterno. Senhor, muito obrigado por essa palavra que foi lida, e com a ajuda do Espírito Santo, ela será explanada, recebida, recepcionada, acolhida, guardada, vivida, pois nós cremos que Tu tens nos trazido aqui com um propósito. Assim, Senhor, acende a chama do nosso coração. Faça aumentar a fé que tens confiado em nós, e nos dá hoje definitivamente o milagre que nós precisamos. Tempo de vitória antes que chegue o dia 31, virado do ano. Tu és Deus que tens o poder de trazer à existência tudo que não existe como se já existisse. O Senhor abre portas aonde não existem portas. É o Senhor que põe e depõe. É o Senhor que abençoa e que nos faz triunfar debaixo da ira do diabo e dos homens. É o Senhor que nos sustenta, como o Senhor sustentou aos judeus. E como diz a tua palavra, contra a nossa vida não vale encantamento. Oramos em nome de Jesus, pedindo unção, sabedoria, graça, para que nos façamos entendidos, que a tua presença seja intensa, no nome de Jesus. Eu fazer o Senhor, Deus, uma palavra poderosa para nós nesta noite. Nós temos aqui um texto, depois vocês vão poder mais detalhadamente em casa dar uma lida, dar uma rebuscada. Estamos aqui no segundo momento desse encontro de Balaque, filho dos Moabitas, que temia Israel, porque Israel ele estava indo de vento em popa, Israel triunfando, Deus sendo com ele. Por que Deus era com o povo judeu? Porque nesse momento não havia iniquidade, o povo estava se separando do pecado, e por conta dessa separação do pecado e da iniquidade, Deus não viu neles iniquidade. E nós temos falado exaustivamente que se Deus nos fez uma promessa, a única coisa que inviabiliza a promessa de Deus se chama pecado. Pecado. O pecado faz com que Deus retire a mão, com que Deus não cumpra o que Ele prometeu. Mas se não houver em nós iniquidade e pecado, tudo que Deus prometeu está de pé. Amém? Vocês estão ainda aí? E Deus fala isso para Balaão. Balaão era um profeta, e Balaque foi ter com Balaão, porque agora o rei dos Moabitas disse o seguinte: eu não consigo vencer esse povo, porque eles já estão fazendo uma arruaça na proporção que eles avançam.
E ele foi buscar um mecanismo, um método de vencê-los. E ele entendeu que se Balaão amaldiçoasse o povo, que Balaão era um profeta, aquilo que Balaão falava era líquido e certo, porque Balaão também estava bem com Deus. Mas nós vamos ver que depois Balaão se deixou negociar, se deixou ser alcançado, ser envolvido, e a gente vai depois detalhar isso. Mas nós temos um segundo momento, porque quando Balaque pediu para Balaão vir, porque ele queria fazer uma negociação com o profeta, para que o profeta amaldiçoasse o povo judeu, Balaão foi consultar o Senhor, e o Senhor disse assim: quem são esses homens? Bom, Senhor, esses homens vieram aí, uma proposta do rei dos Moabitas, e o desejo é que eu possa ir e amaldiçoar Deus, e assim, não vai com eles. Aí Balaão volta e diz: olha, a palavra que eu tenho de Deus é o seguinte: eu não vou com vocês, porque não adiantaria nada eu tentar amaldiçoar ou abençoar se Deus não me desse essa autoridade. Deus não deu. Eles voltam para o rei dos Moabitas, Balaque, e Balaque agora manda homens mais honrados, com uma proposta mais relevante, de maior peso. E a proposta é o seguinte: se você fizer o que eu estou te pedindo, eu vou te honrar. Não adianta, irmãos, a gente ser honrado pelos homens, a gente precisa ser honrado por Deus. Apresenta-te para Deus, e Deus te apresenta para os homens. Se você fizer o inverso, nem sempre quando os homens nos apresentam a Deus, Deus nos recebe. O que mais importante na vida da nossa, enquanto pessoas chamadas, se apresente para Deus, e Deus vai te apresentar para os homens. Se os homens não te receberem, Deus vai abrir uma porta. Uma coisa eu sei: o que Deus falou vai se cumprir, independente dos olhos, porque Deus é Deus. Amém? Agora, como a proposta era maior, uma proposta mais ousada, Balaão agora vai de novo para Deus. Aí eu te pergunto: ele já não tinha resposta? Querendo cavar um espaço. Deus ficou triste com Balaão e disse assim: tá bom, vai, é o desejo do teu coração. As pessoas estão vivendo o desejo dos seus corações, mesmo sabendo que aquela decisão não tem nada de Deus. Então, em razão de Balaão ter insistido, Deus disse assim: vai. Quando Balaão sai com a sua jumenta, a jumenta viu o anjo, e o anjo se pôs na frente da jumenta, não deixou a jumenta passar. A jumenta viu o anjo, mas o profeta não. Quando os homens estão em negociadas, eles ficam cegos para as coisas de Deus. Aí Deus tem que usar quem? Uma jumenta, né? A jumenta fazia, ia, avançava, o anjo, e até que a jumenta, o anjo colocou a jumenta próximo ao muro, e aí ele machucou o pé de Balaão. Balaão deu um chicote na jumenta por 3 vezes. Aí Deus fez o anjo lá, o anjo abriu a boca da jumenta e falou: profeta, eu sou legal contigo. Depois você vê que deve estar escrito isso aqui: ô profeta, eu sou legal contigo. Todos os lugares que você me pediu para eu te levar, eu te levei. Você me levou, então por que você está me batendo? Você está vendo o anjo aí, não? Era porque ele conversou com a jumenta. Quando ele viu o anjo, ele ficou com o anjo assim: olha, eu fui enviado para poder te impedir nesse tempo, mas você está querendo realmente fazer essas coisas aí? Aí Deus liberou, mas naquele momento Deus estava dizendo para o profeta que Deus só deixou por ele insistir. As pessoas estão insistindo em coisas que Deus disse não. Quando Deus diz não e as pessoas insistem, Deus diz assim: então faz. E assim se deu. Nesse momento é o segundo episódio de uma tentativa. E nesse momento Deus é mais contundente, mais direto. Quando Deus diz assim: olha, volta para lá, porque quando o profeta vai buscar o Senhor, em todos os 3 feitos, eles colocam lá um altar, fazem lá o holocausto, apresentam, e meu irmão, Deus, Ele
está muito assim, né, dentro daquela palavra de Oséias: eu quero mais a obediência do que o sacrifício, e a misericórdia mais do que o holocausto. Às vezes o povo está vivendo de sacrifício, mas pouco obedecendo a Deus, e para Deus não tem valia nenhuma. Deus quer a nossa obediência, e Deus quer a nossa misericórdia, né? Então Deus está dizendo aqui para Balaão, qual o verso aqui que eu vou te mostrar? Assim, verso 18. Então proferiu o profeta sua palavra: levanta a palavra e ouve. Eu trouxe uma resposta de Deus. Escuta, filho de Cipó. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará. É sobre esse aspecto que a gente está falando, embora esse texto faça parte de um contexto, e para a gente é pouco relevante se a Balaão obedeceu ou não, porque os homens vivem exatamente, ora obedecem, ora desobedecem, e as pessoas não têm, né, um gráfico ascendente, e por conta disso as pessoas vivem milagres, mas não vivem o oceano de um tempo de milagres. Diga comigo: um oceano de milagres é muito mais relevante do que um pingo. As pessoas estão recebendo um pingo, quando Deus tinha para elas um oceano. Ou seja, Deus quer que nós vivamos milagres todos os dias. Quando você foi chamado por Deus, você obedeceu e veio. Se você parar para pensar, toda a história que nós tivemos até aqui, ela se deu por conta do chamado e por aquele período que foi o período mais importante da nossa história, que eu vou denominar período do primeiro amor. Que a gente chorava, que a gente buscava, que a gente não se cansava, que a gente tinha sede, que a gente tinha fome. Todo o milagre que nós vivemos ao longo da nossa história se deu por conta desse tempo, ou tempinho bom. Tempinho bom, irmãos, né? Deus está dizendo o seguinte: olha, eu lhes fiz uma promessa, e o que eu te prometi, eu vou cumprir. E se você viver uma vida, né, totalmente submissa à minha vontade, se você se apartar do pecado, se não houver iniquidade em você, pode contar que eu vou entregar os seus inimigos nas suas mãos. Feliz você será, tudo lhe irá bem, a sua mulher será como uma videira frutífera ao lado da tua casa, os seus filhos como um rebento da oliveira à roda da tua mesa. Assim será o homem que teme ao Senhor, conforme o Salmo 128 que a pastora Luísa pregou no ofertório. Não existe outra forma. A gente precisa se dispor. Às vezes a gente teme ao homem, teme enfermidade, teme uma situação. Meu irmão, Deus te chamou, e Ele está dizendo assim para você: ó, levanta-te, eu estou falando contigo, eu quero mudar essa história, eu quero mudar esse curso, eu quero te tirar dessa tempestade, eu quero te tirar desse vendaval, eu quero dizer para você que eu sou o teu porto seguro, eu vou te abençoar na terra dos homens. Os homens saberão que eu fiz contigo uma aliança eterna e inquebrável, e eu não sou homem para mentir, e não vou me arrepender quando te prometi, porque eu te chamei, tu és meu. Aleluia. Você pode dizer para o seu irmão: Deus estava certo quando te chamou. Deus não erra. Ele te chamou, Ele tem um propósito na sua vida. Então para de impedir Deus de agir na tua vida, homem. São tantas coisas. Olha o complexo de inferioridade, olha o complexo de ai de mim, não passo de uma criança. Olha o complexo de Moisés, eu sou pesado de língua. Tantos grandes homens que foram usados por Deus que tinham seus complexos.
Mas Deus abriu mão deles? Não, é você. Você tem variações, tem complexo, não importa. Eu te chamei conhecido por você. Aleluia. Moisés, se eu podia ter chamado meu irmão Arão, ele fala bem, eu sou meio gado. Não. Eu falo a você e você fala a ele. Eu vou falar a você, porque eu chamei você, vou usar você, vou levantar você, vou ungir você, vou enviar você. Ei, glória! Aleluia! Meu irmão, não passa a bola, que a bola é sua e o gol é seu. Não passa a bola. Aqui tem mais gente preparada, mais gente habilitada, mais gente disponível. Não, é você. Né? Então Deus está dizendo para ele o seguinte: olha, Balaão, eu sei do seu intento em querer amaldiçoar o meu povo, mas olha, sobre a vida desse povo não vale encantamento. Então, quando nós começamos essa campanha denominada Vitória antes da virada, e algumas pessoas já têm trazido seus depoimentos concernentes a esse tempo, desde o início da campanha, e nós iremos adentrar ao futuro, que seja até o dia 31, porque 31 a gente encerra a campanha. Não necessariamente eu tenho que estar na quarta para que essa campanha esteja em curso, porque o que Deus prometeu, mesmo você não vindo à igreja, está em curso. Você entende o que eu digo? Não, Deus me prometeu quarta, hoje é domingo, hoje é segunda. Está de pé o que Deus falou contigo, minha jovem. Homem, está de pé o que Deus prometeu. Ele vai colocar a mão e tu saberás que lá Deus que fez uma aliança contigo é eterno e inquebrável. Deus está dizendo para Balaão, e o Balaque queria saber. Todas as vezes que Balaão vinha lá do monte, que ele vinha orar para saber qual era a palavra de Deus, o rei ficava esperando o profeta. O que Deus lhe falou? Deus falou que esse povo foi chamado por ele. Deus mandou dizer que ele não é homem para mentir. Deus não sofre variações. Deus não sofre mudanças. Deus é imutável. A sua palavra é imutável, ela não muda. O que Deus te falou há 40 anos atrás, como falou comigo nessa caminhada, Ele está dizendo para mim assim hoje: está de pé o que eu te falei há 40 anos atrás e fui confirmando durante toda a sua caminhada. Está de pé. Quanto tempo você tem de vida cristã? Está de pé. Você está debaixo de uma promessa? Está de pé. Às vezes eu não gosto muito dessa introdução, e mesmo eu fazendo, porque a questão foi o que Deus acendeu ao meu coração hoje, no meu devocional: oportunidade de milagres. Deus te trouxe à casa dele, você está no culto, é uma oportunidade de milagre. Deus é poderoso para fazer qualquer coisa, mas às vezes a gente acha que não. Eu não quero transferir para você uma responsabilidade, mas o que eu quero dizer para Deus, sem transferir a responsabilidade, dizendo para você que não depende mais de Deus o que você precisa. Aí a gente se sente esse meio, né? Então eu não estou vivendo, dependeu de mim, eu não entrei para a minha parte. Não é isso, irmãos. Às vezes está numa situação tão difícil que o nosso olhar humano é que nos inviabiliza de ver o milagre. A gente está buscando, mas a gente pensa: será que vai ser? Meu Deus, faltam só quantos dias? Meu Deus, é muito pouco. Deus não fez nos últimos 350. 350 é isso, né? Quantos dias faltam? Hoje é dia 20, é isso? Hoje é 20? 19? 19, faltam quantos dias? O pessoal bom de matemática. 12? É 12? Faltam 12? É 12? Aí, 12 é apostólico. Tu está numa igreja apostólica, pastor, é coincidência. É isso que prejudica a gente. Porque a palavra de Deus é um livro que revelado. Você quer ver uma coisa? Se você buscar no livro de Números, você não vai encontrar Balaão, que não conseguiu amaldiçoar, ensinando a colocar o que? Tropeço. Porque depois não está registrado no livro de Números. Como é que a gente sabe que Balaão não pôde amaldiçoar o povo, mas ele ensinou a Balaque a colocar tropeço?
Apocalipse 2,14, salvo engano. Põe lá para mim. Entretanto, algumas coisas tenho contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, introduzindo-os a comerem das coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. Balaão não conseguiu amaldiçoar, então ele ensinou o rei dizendo o seguinte: se você fizer esse povo pecar, ele está destruído. Você não vai encontrar lá em Números, mas você encontra numa revelação que Jesus está falando aqui, a João. Aí você vai encontrar nos próximos capítulos de Números o que? Israel se envolvendo com as mulheres moabitas, comendo de suas comidas sacrificadas a ídolos e cometerem todo tipo de torpeza, pecado contra Deus. Aí o que aconteceu? É por isso que nós estamos dizendo para você sobre oportunidade, oportunidade de milagres. Não é o milagre que nos dá a oportunidade, é a oportunidade que Deus nos dá, que a gente recebe o quê? O milagre. Deus te trouxe aqui? Sim. Tu acha que Deus te trouxe aqui para te deixar voltar vazio? Não. Ele te prometeu? Sim. Está de pé, a aliança que ele fez contigo? Está. É uma aliança eterna e inquebrável. Então, meu irmão, receba esta palavra. Você pode sim receber a vitória que você está buscando antes da virada do dia 31. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Mas por que eu estou falando isso com tanta ênfase? Porque, meu irmão, olha só, o que eu quero dizer para vocês, a gente tem uma responsabilidade muito grande enquanto pastores. Você botar uma campanha, Você tem uma ideia, eu já estou orando há mais de meses para Deus nos dar a direção. O ano de 2019 vai ser o ano de quê? Nós vamos viver o quê? Porque não é que você está dizendo assim, o que eu vou colocar em 2019 ou qualquer coisa, não sei, porque esse ato do dia 31, você celebrar a virada da noite, trazendo um ato profético, você está dizendo, se você busca de Deus uma direção para o ano de 2019, a pergunta é: o que Deus vai fazer em 2019? Não sei. Agora Deus nos dá uma palavra profética. A palavra profética, na proporção que eu busco, o que acontece? Deus então se deu uma revelação, você vai viver um ato profético. Você vai em direção ao novo ano, acreditando que você está sendo introduzido nesse novo ciclo de vida, debaixo de uma promessa. É isso que a gente entende. Então a gente busca, porque a obra de Deus é feita por revelação. Eu nunca vi um pastor assim, aleatoriamente dizer: não, vamos viver isso. Não vai acontecer, porque a obra de Deus é feita por revelação. Balaão, mesmo sendo um profeta que tinha prestígio, que quando o homem falava era líquido e certo, mas ele estava dizendo: eu vou buscar Deus, eu não posso amaldiçoar e nem abençoar se Deus não me der o quê? A autorização. O inimigo entendeu: tá bom, vai buscar o teu Deus. Buscou Deus e disse assim: não vai com eles. Quem são esses homens? Não vá. Então, o que nós queremos dizer para nos abençoar, aquecer o nosso coração? É que Deus, meu irmão, Ele não abre mão de você. Deus te escolheu e Deus vai reverter essa situação. Quem sabe isso que você está passando não é para você te fazer mais forte, porque líquido e certo eu posso profetizar que você vai sair dessa. Olha como você vai sair. Se o Senhor não estivesse conosco, ora de Israel, há muito tempo nós teríamos sido engolidos vivos. Você está aqui porque o laço quebrou-se, você escapou e nós estamos aqui porque se Deus não colocasse a mão sobre a tua vida, você não estaria aqui hoje. Você
bênção de Deus. Então se prepara para receber o que Deus tem para você. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Deus está dizendo: não vale encantamento. Eu não sou homem para mentir. Não sou filho do homem, não vou me arrepender. O que eu falei está falado. O que eu disse que ia fazer, eu vou fazer. Deus tem um compromisso contigo, meu irmão. Aleluia. Amém. Deus tem um compromisso contigo. Aleluia. Mas se eu fosse trazer detalhes de tantas coisas que eu vivi, né? A questão é que você vai ver muitos milagres para você ficar rico financeiramente. Você vai ver muitos milagres para você ficar rico espiritualmente. Porque as questões materiais, elas ficam, tudo vai ficar aí. Mas a tua vida espiritual, ela vai estar com Deus. E Deus vai transformar a sua vida espiritual, que gerou obras, Deus vai trocar por galardões. Amém. Então a questão é essa, né? Se nós estamos mais firmes, se nós somos mais espirituais, se a gente não está dando nenhuma brecha, se não há nenhuma lacuna para a gente ser roubado e sequestrado das coisas que Deus nos prometeu. Está tudo bem? Está tudo bem. Então deixa com Deus e com o restante Ele vai fazer. Amém. Então a gente precisa cada dia pedir perdão a Deus de coisas que a gente falou, de coisas que a gente pensou, de coisas que a gente fez, de ações que havia no nosso coração. E muitas das vezes, irmãos, coisas que a gente falou contra pessoas inocentes, né? Quer dizer, Deus viu a gravidade naquilo. A gente precisa cuidar, né? Coisas que a gente fala contra o anjo da igreja, coisas que a gente fala contra pessoas que Deus habilitou e colocou na obra dele. É grave, é sério isso. Então a gente precisa. O que eu estou dizendo? Para a gente reparar o altar. Porque se houver reparo no altar, Deus vai fazer descer o quê? Fogo. Diga comigo: se eu reparar o altar, Deus vai fazer vir fogo. Mais uma vez: se eu reparar o altar, Deus vai fazer vir fogo. Se eu reparar o altar, Deus vai fazer vir fogo. 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 E o fogo consome o holocausto. Quando o fogo consome o holocausto, significa dizer que Deus recebeu as nossas ofertas. Então olha só, retoma a tua vida, saia dessa crise aí, saia de se ver assim, o patinho feio. Para de se ver como uma pessoa não amada, porque Deus mandou te dizer que tu és amado dele. Então o diabo está dizendo: você não é amado, mas o Senhor manda dizer: você é amado dele. A gente precisa cuidar que tipo de vozes nós estamos ouvindo. Nós vivemos num tempo onde a polifonia, o que é isso? Muitas vozes. E a única voz relevante que muda a nossa sorte e nos dá o céu se chama a única voz. Qual é a voz? A voz do Senhor. Balaão precisava ouvir a voz de quem? De Deus. Ele está vivendo uma crise existencial por causa dessa polifonia, né? A proposta de Balaão, o desejo de negociar. Agora ele vai e o negócio não dá certo. Agora ele volta para Balaão e Balaão pergunta: o que Deus te falou? Ele disse: Deus mandou dizer que esse povo é abençoado, eu não posso amaldiçoar, então eu vou te levar a outro lugar. Ele foi. Para tudo, diga comigo: para tudo.
Diga, Deus me trouxe nesta quarta com uma grande oportunidade da minha vida mudar da água para o vinho. E o que Deus me prometeu está de pé. Aleluia. Cadeias, correntes, ferrolhos serão quebrados pelo poder da palavra. Deus não é homem para mentir. E é tão fácil. Que é fácil. Senhor, me perdoa. Senhor, eu quero reparar o meu altar. Senhor, eu quero tirar as rupturas. Senhor, eu quero me voltar para Ti. Eu quero dizer que é o Senhor que vai cuidar de tudo que eu sou, de tudo que eu tenho. Aleluia. Ora lá, eu vejo Deus vindo ao teu encontro, como Deus foi ao encontro de Balaão. Mesmo Deus conhecendo o coração de Balaão, todas as vezes que Balaão ia buscar o Senhor, Deus ia ao encontro dele. E Deus não iria vir ao teu encontro, Deus veio ao seu encontro. Ele está dizendo que te trouxe, porque Ele está te dando uma oportunidade de marcar a sua história, de trazer um testemunho poderoso, de você sair mais forte nessa peleja, de você sair mais adestrado para a guerra, de você sair mais experiente, você sair mais espiritual, porque tudo que Deus permitiu que você passasse tem um propósito. Pessoas lá na frente vão precisar sentar para ouvir o teu testemunho, assim diz o Senhor. E Deus vai usar esse testemunho, que aparentemente parece um testemunho de fracasso, Deus vai reverter e vai chamar esse testemunho de um testemunho de vitória. E você vai dar o nome dessa vitória, dizer assim, a minha vitória que o Senhor me deu, esta é a minha vitória. E os homens vão vir para ouvir a tua vitória, ouvir a tua vitória, porque eles vão estar passando pelas mesmas coisas que tu estás passando agora. E Deus vai usar você para dizer a eles que há um Deus que pode conceder vitória ainda hoje. Deus não precisa do dia 31. E dia 31 é coisa nossa, que a gente diz assim, Senhor, pode ser antes da virada? Pode. Mas eu quero dizer para você que se Deus te deu essa oportunidade, Ele pode fazer isso hoje. Ele pode fazer agora. Basta uma palavra. Basta uma palavra. Basta uma palavra. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador vê uma flor a brotar. Os rios crescerão nos campos e o Senhor nosso Deus nos tem alimentado para nossa alegria, para o Criador
amor. E o Senhor nosso Deus nos tem alimentado para nossa alegria. Aleluia. Para nossa alegria. Oportunidades de milagre é quando tu nos traz ao lugar onde tu vais falar, porque o milagre é oriundo de uma promessa da palavra. E eu te peço, Deus, Pai Todo-Poderoso, porque foi o Senhor que nos convidou a vir. Se nós estamos aqui, o mérito é mais seu do que nós. O Senhor nos deu essa oportunidade de virmos, de estarmos. Visita cada filho. Visita cada filho. Pessoas que entraram aqui, Senhor, acorrentadas, aprisionadas, com baixa autoestima, com sentimento de inferioridade, de impotência. Pessoas que estão vivendo uma crise existencial, pessoas que estão vivendo a síndrome do pânico, do medo, depressão. Nós, no nome de Jesus, é no teu nome, Jesus, nós quebramos essas cadeias. É no teu nome, Jesus, que nós quebramos esses demônios. É no teu nome, Jesus, que nós ordenamos esses espíritos acusadores, esses demônios das trevas, espíritos, potestades, síndrome do pânico, do medo, síndrome da tempestade, síndrome de angústia, de medo, pavor. São demônios, principados que atuam em territórios. Nós ordenamos, caia fora em nome de Jesus. Libera, Senhor, essas empresas. Libera, Senhor, a vida financeira do teu povo. Libera, Senhor, os sonhos. Libera tudo quanto o Senhor já tem falado, que nesta noite tome forma, que o Senhor possa fazer se materializar. Tu não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Falaria o Senhor e não cumpriria, prometeria o Senhor e não faria. Certamente, filho, tens prometido, tu farás, porque tu és Deus acima de todas as coisas, acima de sonhos, de planos, de projetos humanos. O Senhor preside sobre todas as coisas. Ponha, Senhor, a tua regência sobre as nossas cabeças. Põe, Senhor, a tua regência sobre cada família, casamento, filhos, empresas, vida financeira, chamado.
Senhor, coloca a tua presidência sobre cada situação e traz o teu favor, traz a tua cura, que o teu povo possa sair aqui para viver o melhor tempo da sua história, porque o milagre ele só vai acontecer porque o Senhor nos deu essa oportunidade de nós irmos à tua casa. No nome de Jesus, eu pedi os pastores para que olhem as suas mãos. Você ainda vai vir com a sua mão aqui para olhar na mão dos pastores, para a gente poder despedir no nome de Jesus. O Criador, nosso Deus, uma flor a brotar, olhai, os filhos crescerão nos campos. Para dizer o que Deus fez. Os galhos secos, uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. Criador, uma flor a brotar, olhai, os rios crescerão dos campos e o Senhor nosso Deus os tem alimentado para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria. Eu recebo a unção com óleo. Eu declaro diante de Deus e dos homens que o meu Deus permanece o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Tudo que ele me prometeu está de pé. Eu vou sair desta casa, da casa do meu Pai, para viver tudo quanto Ele tem me prometido. E eu quero, diante de Deus, reparar o meu altar, para que o que Ele me prometeu se cumpra. Eu creio que eu vou viver o milagre que eu preciso viver, porque não depende do meu Deus, só depende de mim. E eu quero dizer a Deus que eu creio, ainda que seja algo que os meus olhos não alcancem, mas a minha fé já abraçou. Eu não sou movido por vista, eu sou movido por fé. Então receba a cura, meu irmão.
Receba a tua unção, desde o alto da tua cabeça até a planta dos seus pés. O Senhor te unge nesta noite e faz com que a tua vida, por mais uma vez, seja separada para a glória de Deus. Assim nós te abençoamos e declaramos, no nome de Jesus, que está de pé e que nunca vai sair da tua vida o que Deus te prometeu. Assim que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê paz, alegria e a felicidade, no nome de Jesus. Vai com a gente, Senhor. Abençoe essa criança, Gael, que vai ter um procedimento de tomografia, está doente, uma criança de 4 meses. Entra, muda o quadro, o diagnóstico, prognóstico muda, pois tu és o nosso Jeová Rafa, o Deus que nos sabe. Que o Senhor nos leve e que os seus anjos estejam acampados, que nós tenhamos uma noite reparadora e um final de semana para o louvor da tua glória. Receba a bênção por nós, porque a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo estejam conosco não somente hoje, mas para sempre. A igreja diz amém. Graças a Deus.